Olá, todos estão bem? E aí, vamos trabalhar com SQL? Vamos nessa, né? Vamos ver aqui alguns comandos SQL. Estou usando aqui o bloco de notas para eu digitar para vocês o comando SQL. Depois a gente aproveita e vê como é que a gente pode usar isso na prática. Lembrando que o SQL, linguagem estruturada de consulta, banco de dados, consulta, alteração, exclusão, criação, é uma linguagem mundial e pode ser usado em quase todas as outras linguagens de programação, junto com as outras linguagens de programação. E eles são comandos SQL que vai permitir a gente manipular o banco de dados, manipular dados, alterar dados, criar dados. Então, uma ferramenta poderosíssima que a gente tem que saber. Nós, como profissionais de informática, temos que saber trabalhar com SQL. Então, o primeiro comando que a gente começa a trabalhar com o banco de dados é para criar o banco de dados. Então, vou começar com criação de banco de dados simples, nos comandos SQL, ok? E o primeiro comando é o create database. É o comando que permite a gente criar esse banco de dados. A sintaxe dele é create database e o nome do banco de dados. Não podemos esquecer no final o ponto e vírgula. Então aqui é a sintaxe do comando e como é que nós vamos criar? Desta forma, por exemplo, vamos criar o banco de dados colégio. Create database colégio. Evitar de usar espaço, evitar de usar acento. O mais simples possível, fica mais fácil a gente trabalhar, depois lembrar o nome do banco de dados e trabalhar. Acentos, caracteres especiais, espaço, pode atrapalhar muita gente. Então, create database, colégio, ponto e vírgula, enter. O banco de dados já está criado. É o comando mais simples que tem. Ok? Depois do create database, nós podemos usar para criar a tabela. Criamos o banco de dados. É necessário criar a tabela. E o comando para criar a tabela é o create table. Só que o comando create table é um pouquinho maior. Por quê? Porque é aqui que nós vamos definir toda a estrutura da tabela. Como a gente vai definir a estrutura da tabela, toda essa estrutura deve ser definida agora, nesse momento, com nome do campo, tipo do campo, tamanho, definimos chave primária, tudo isso é definido agora. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma tabela aluno. Vou botar aqui tabela aluno. Nessa tabela aluno eu vou precisar, por exemplo, matrícula como campo-chave. Ela pode ser do tipo varchar. Por que varchar? Varchar é um tipo que aceita caracteres, texto, tudo especial. Então a gente vai trabalhar primeiro com o tipo varchar, ok? É um tipo texto, tipo bem simples. E entre parênteses eu preciso botar o tamanho. Como é matrícula, eu vou botar 5. E ele vai ser minha chave primária. Chave primária, ok? Vou usar o nome. Vou trabalhar só com varchar primeiro. Depois, quando a gente for avançando, a gente muda os tipos. A gente vai ver uma aula só de tipo de dados. Varchar 50. E turma, varchar 20. E curso, varchar 20 também. Então aqui seria o que eu preciso. Eu preciso dessas informações. Como é que ficaria o comando create table? Create table aluno. Preciso abrir parênteses. É necessário abrir parênteses para agora a gente definir os campos. Na prática, eu posso fazer tudo na mesma linha. Posso sair digitando as informações aqui. Mas não convém. Para ficar mais fácil a gente trabalhar, o que a gente faz? Create table aluno, enter. Abre parênteses, né? Enter. Bota o primeiro campo, matrícula. Aquelas informações que eu falei. Evitar de usar espaço, acentuação, até na hora da criação do nome do campo. Isso facilita para a gente bastante. Então, matrícula, o tipo de campo texto, varchar 5.
Vou definir a chave primária. Como é que define a chave primária? Primary. Ok? Isso quer dizer que o campo matrícula vai ser a chave primária. Para ir para outro campo, vírgula. Depois, nome. Varchar 50, vírgula novamente. Depois, turma. Varchar 20, vírgula novamente, não posso esquecer essa vírgula. Por último, curso. Varchar 20 novamente. Terminou? Tem mais algum campo? Não. Então eu vou fechar o parênteses, que é esse parênteses aqui que eu abri todos os campos. Vou fechar o parênteses. Coloco ponto e vírgula, que ponto e vírgula indica o fim do comando SQL. Coloco ponto e vírgula, pronto, finalizei o Create Table. Tudo dando certinho, vai estar criado minha tabela. Então, é um comando bem simples, onde eu preciso botar Create Table, nome da tabela, abro parênteses, embaixo vem todos os campos. Como é o padrão para a gente poder criar os campos? O nome do campo, o tipo do campo e aqui que a gente chama de constraint de coluna. No caso aí, nesse caso, definição de chave primária, vírgula, e todos os demais campos. Terminou? Fecha o parênteses inicial, ponto e vírgula, e acabou. Está pronto a nossa tabela. A estrutura da nossa tabela aluno está concluída. Então, nessa aula, vamos ver esses dois comandos. O comando create database e o comando create table. Ok? Espero que tenha dado para entender alguma coisa.